Saudamos todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia de participarmos, de aprendermos no programa Conversas Bíblicas. Esse é o culto da Igreja Cristã Maranata e dentro desse momento de culto, o pastor Amadeu Loureiro traz o tema de Conversas Bíblicas de hoje. Você não pode deixar de assistir. Nós vamos começar, como é um momento de culto, de comunhão. Nós vamos orar, clamar pelo sangue de Jesus, vamos cantar um louvor. Depois o pastor Amadeu Loureiro trará o tema de hoje do programa Conversas Bíblicas. Vamos orar? Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor, que nos abençoes com perdão dos nossos pecados, o acesso à Tua presença, a comunhão profunda contigo e o aprendizado da Tua doutrina, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Esse é o pedido que fazemos, clamando pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé ou de joelhos para esse momento de oração podem se sentar. Nós vamos agora dar início a esse momento a partir de um louvor, né? Vamos começar cantando um louvor, depois do clamor naturalmente. E na sequência desse louvor, você fica com o pastor Amadeu Loureiro. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco na TV aberta, canal 126, ou no canal 85 da Sky, ou mesmo nos nossos canais do YouTube, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, e como eu sempre digo, outros irmãos nossos que também nos veem, nos acompanham, servos de Deus. A todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para mais um Conversas Bíblicas, um assunto muito importante, interessante para as igrejas. Nós vamos falar sobre ministração de anjos com os pastores Wallace Rosete. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor nossos irmãos. Pastor Marcelo Ferreira. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor a todos que estão conosco. Então nós vamos começar ouvindo Pastor Marcelo vai começar a falar sobre esse assunto para a igreja. Nós vamos então iniciar lendo um texto base, porque a Bíblia, ela traz a definição, a própria Bíblia traz a definição do que são os anjos, que está em Hebreus 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então essa é a definição bíblica do que é anjos. São espíritos ministradores que são enviados por Deus para servir, para cuidar de todos aqueles que hão de herdar a salvação. E Amadeu, né, o Wallace, a ministração dos anjos nós encontramos no Velho Testamento, nós encontramos também no ministério de Jesus e depois no livro de Atos, em toda a igreja. A presença dos anjos sempre foi muito constante na vida daqueles que servem ao Senhor. A palavra fala sempre de três tipos de anjos, né? Fala dos querubins,
fala dos serafins e fala dos arcanjos. Lógico que muitas vezes a própria palavra não se preocupa nessa classificação. Fala, o anjo do Senhor que foi enviado, o anjo do Senhor que falou com Josué. Então, quando há visões com anjos, não deve haver da parte da igreja uma preocupação de saber, é um querubim, é um arcanjo. Quando é da economia do Senhor, até que o Senhor revela qual é o tipo de anjo que está ali. Porque é até uma coisa importante, né, Amadeu, no sentido até doutrinário. O mais importante numa visão, numa operação, não é o anjo, mas é aquilo que o Senhor mandou ele fazer. A gente não pode desviar o foco para o anjo, porque os anjos são servos, servem como nós servimos. O importante numa visão, numa aparição de anjos, numa ministração do anjo, é na mensagem que ele traz da parte do Senhor. Essa é a parte importante, né? É porque, na verdade, esse momento nós vamos abordar exatamente isso, né, Wallace? Sobre aquilo que a palavra fala a respeito disso. E lá no livro de Apocalipse, isso que o Marcelo está falando, está muito claro quando o anjo que trouxe a mensagem para João ficou tão impactado com aquilo que estava acontecendo que a primeira coisa que João fez, né, ele fez menção de adorar o anjo, né? Ele se prostrou diante do anjo, né? Aí o anjo, não faça isso, não me adora, eu sou servo igual a você, poxa, adora a Deus. Mostrando isso que o pastor Marcelo está dizendo, nós temos que entender muito bem, e é esse o propósito do nosso programa. Aqui nós vamos entender o que são os anjos, né, dentro daquilo que é a doutrina bíblica. Amadeu, até mesmo dentro daquilo que nós temos aprendido, né, nos seminários, nas aulas, os anjos obedecem uma ordenação, né, uma ordenação do Senhor, né? Então é o Senhor que determina aquilo que ele vem para aquele propósito, né? E se a gente observar nas aparições de anjos que a gente vê tanto no Velho Testamento, principalmente, a gente vê que eles eram muito obedientes àquilo que eles vinham fazer, né? Eu acho interessante, né, pastor Marcelo, quando o anjo vai até o Val de Jaboque, né? Quando ele veio é interessante, ele diz, a alva está chegando, eu tenho que ir, quer dizer, eu tenho que cumprir meu papel, agora eu tenho que me retirar, né? Então, como o pastor Marcelo falou, o mais importante é a ação do anjo, é aquilo que ele veio trazer, se é a cura, se é uma notícia boa, como o anjo foi falar a Maria, né? Anunciando a vinda do Senhor Jesus, é aquilo que ele foi determinado a fazer, e eles são obedientes a isso, né? O anjo é obediente a uma ordenança do Senhor, né, Marcelo? Exatamente. Veja que isso é delicado e importante, essa questão doutrinária, porque não podemos nem invocar a anjos e nem adorar anjos. Paulo até fala na carta aos Colossenses, aqueles que faziam culto a anjos. Olha que desvio doutrinário que estava acontecendo. Qual o perigo disso para o novo entender? É que os ares espirituais, eles estão povoados. Quando você invoca um anjo, ou você quer adorar um anjo, não é o anjo do Senhor que vai se manifestar ali. É uma outra questão que vai se manifestar. Por isso que é esse perigo que não se pode correr, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Aí um ponto interessante, né, Amadeu? Porque às vezes o novo pode encontrar, ou o próprio irmão mesmo, no Velho Testamento, algum momento de adoração a um anjo. Na verdade, isso aqui é chamado de teofania. Teofania é as aparições de Jesus no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, Jesus estava profetizado, mas não estava revelado ainda. Israel não tinha essa consciência. Então, um exemplo de uma teofania. Quando o anjo do Senhor aparece a Josué. E Josué fala assim, você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele fala, eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Aí Josué ajoelhou e adorou. O anjo do Senhor não aceita adoração, porque ali não era um anjo, ali era o Senhor Jesus. Exatamente. Era uma teofania, porque ele é o príncipe. Um outro exemplo, sem me estender muito, quando o anjo que aparece a mãe de Sansão. Na segunda vez ela pergunta, mas qual é o seu nome? E ele fala, por que perguntas o meu nome, visto que é
maravilhoso. Isso. Depois Isaías vai vir e falar assim, o seu nome será maravilhoso, príncipe, Josué, né? Príncipe da paz. Então, quando há um anjo no Velho Testamento que aceita a adoração, é uma teofonia, é uma aparição de Jesus naquele período bíblico, né? Ainda dentro disso que você está falando, que é muito interessante, também é o caso de Jacó. É verdade. Né? Porque quando ele luta ali, que o anjo toca na perna dele e ele começa a ter uma marca, né? Quer dizer, porque quem é que marca o caminhar do crente depois de uma experiência com Deus? É Jesus. Né? Jesus. Isso é muito importante, irmãos, para vocês observarem, porque o conhecimento doutrinário dos assuntos bíblicos é muito importante, né? Porque nós já falamos isso e parece até uma repetição, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, tudo que acontece dentro das nossas igrejas, nós temos que ver aquilo que está na palavra, aquilo que a palavra orienta, aquilo que a palavra nos diz. Com certeza, é a base de tudo, né? Por isso que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, né? E na base ele é a rocha, né? Sobre a rocha, sobre uma base sólida, né? Então a bênção da ministração dos anjos é algo extraordinário na vida, foi na vida de Israel e é hoje, principalmente na vida da igreja, em momentos especiais que o Senhor se manifesta. O Marcelo fez uma colocação aí, eu vou colocar para vocês discutirem isso. Veja só, muito importante. Quando nós falamos na obra de Deus, em todo o processo está dividido em 3 partes, como ele colocou. Né? Então você tem o Velho Testamento, que é a doutrina do Pai, você tem o ministério de Jesus, e depois você tem a igreja no Pentecostes, que é o Espírito Santo. Marcelo falou o seguinte, nos 3 episódios, a presença dos anjos. Quer dizer, no Velho Testamento, a presença dos anjos, só que você falou lá no Velho Testamento, mostrando uma diferença do que acontece no Novo Testamento, quando fala que o anjo não pode ser adorado, mas na teofania lá no Velho Testamento, quando aquele enviado era o próprio Senhor Jesus, profético no Velho Testamento, que no Novo ele é revelado. Essa é uma colocação boa para a igreja entender que nós pregamos muito sobre Jesus no Velho Testamento, né? Jesus lá profetizado no Velho Testamento, Jesus visto, tem várias formas, várias figuras, profética, e a própria do anjo lá no Velho Testamento sobre o anjo. Então você tem essa ministração dos anjos no Velho Testamento, você tem no ministério de Jesus, né? Depois daquele período, daquela fase da tentação, né? Os anjos apareceram e o serviam também, e depois a experiência da igreja, a experiência de Paulo, por exemplo. Né? Colossenses, né? Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala, né? E diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, né? Então, quer dizer, o Senhor Jesus agora revelado, e a ação do Senhor Jesus no Novo Testamento, né? As várias aparições, né? dos anjos, trazia para a igreja coisas notáveis, né? Experiências notáveis, né? Então, por exemplo, Paulo, quando estava indo para a Itália, né? Para Roma, né? No navio, ele falou, o anjo a qual eu sirvo falou comigo. Então, o qual da qual eu pertenço, né? E eu sirvo, veio e falou comigo, ou seja, trazendo para ele, não se incomode não, que não vai se perder nada, né? Exato. Então a experiência nossa, né, no dia a dia da igreja, e muitas vezes agora já vindo para cá, né, a experiência da igreja, quando muitas vezes nós diante de uma situação difícil, o Senhor manda um anjo para nos notificar, para nos dar uma palavra de encorajamento, né? O próprio Senhor Jesus, lá na cruz, os anjos vieram e o consolaram, diz a palavra, né? Então, a experiência do anjo agindo na vida da igreja é formidável, notável. E nesses 3 contextos, né, o Velho Testamento, o ministério de Jesus e a igreja hoje, há um ponto interessante em relação ao Velho Testamento. Quando nós olhamos para o tabernáculo, tudo ali era profético. Isso, onde é que está representado ali o ministério dos anjos? Os querubins de ouro, na arca, que ficava no Santo dos Santos. Exatamente. Então, os querubins estavam encobertos ao povo que estava no pátio. Quer dizer, o ministério dos anjos,
estava encoberto a Israel. O que a gente tem no Velho Testamento, assim como também o Espírito Santo não tinha derramado, há operações pontuais de anjos. Apareceu o patriarca, apareceu o profeta, apareceu a momentos muito pontuais. Quando Jesus morre e o véu é rasgado, os querubins ficaram expostos, que seria para a igreja. O ministério dos anjos seria totalmente revelado à igreja. Hoje, para a igreja no tempo da graça, a operação de anjo é mais pontual. Você vê em todas as reuniões nossas, praticamente, há visões de anjos. As crianças estão tendo visões com anjos. Por quê? Porque era um mistério que estava oculto a Israel e que se abriu para a igreja. E como a igreja, como os anjos hoje, eles são participantes do dia a dia da igreja. O tempo todo há uma reunião, há uma visão, há uma revelação, há uma operação de anjos, porque isso se abriu no tempo da graça para a igreja, né? O Marcelo fez uma colocação interessante, porque alguns dizem que mas na arca tinha os querubins, né? Então nós também podemos fazer representação, mas a arca era algo especial, ela ficava no Santo do Santo, ninguém era inviolável, e a congregação ficava do lado de fora, e ela era toda uma colocação para o Velho Testamento, não tinha nada no Novo Testamento, porque ela tinha um significado profético no Velho Testamento. Então, não há nenhuma necessidade de você trazer as coisas do Velho Testamento e colocar no Novo. Isso foi o grande desvio do cristianismo, quando não só a liturgia do Velho Testamento, como a figura do sacerdote, como né, não só a figura ali dos querubins, mas a figura do sacerdote como o intermediário, como aquele que fazia a intermediação e tal, porque isso tudo era Velho Testamento e o Novo Testamento não tem nada. Isso foi um desvio exatamente na época da igreja de Pérgamo, descrito como os irmãos vão ver nos assuntos aí de Apocalipse. O Wallace usou a expressão, acho muito, vale a pena para entender mais acerca do ministério dos anjos. Você usa a expressão ordenação, ou seja, os anjos, assim como nós pastores, os anjos, eles têm uma ordenação, aquele texto, né, da carta, assim, e os anjos que deixaram a sua ordenação. Então, por exemplo, você vai falar do anjo Gabriel. Claramente a ordenação do anjo Gabriel na palavra mostra ele de levar boas novas. Ele que dá notícia a Maria, a Isabel, a Daniel, depois também a Zacarias. Você vai ver a ordenação do arcanjo Miguel, está muito ligada a Israel. Tanto que o texto chega a se referir Miguel, vosso príncipe, né, como o príncipe de Israel. Como existem aqueles anjos que têm uma ordenação de operar na madrugada, aqueles que operam juízos. Então, eles são muito obedientes. Isso também o Wallace falou. Eles não saem da sua ordenação. E acho que isso nos ajuda a entender muito bem os anjos e serve para nós, pastores, como exemplo. Exatamente. Você receber uma ordenação para uma obra, para uma doutrina, você não pode sair dessa ordenação. Então, quando você deixa a sua ordenação, você está desordenado. E isso é uma coisa muito delicada e muito importante. Então, os anjos servem para nós até como exemplo de como servir bem ao Senhor. Boa colocação do Marcelo, quando ele fala sobre a ordenação. E isso é interessante, dando ênfase naquilo que ele está dizendo. Lá no livro de Apocalipse, ele diz assim, ao anjo da igreja. Entendeu? Quando o livro de Apocalipse se refere ao anjo da igreja, lá em Éfeso ou tal, né, em todas as igrejas, não é o anjo, não é que aquelas igrejas, cada igreja daquela tinha um anjo, não. O sentido ali é de ministração, é ministério, entendeu? A figura do anjo ali é a figura do pastor da igreja. É o que tinha, estava ordenado para aquilo, né? Exatamente, dentro daquilo que o Marcelo falou. Ele estava ordenado para o ministério naquela igreja, entendeu? Então, é por isso que a expressão anjo ali é a expressão de ministério. Então, não é o anjo do Senhor, porque
Por isso que quando João tentou se prostrar diante do anjo, ele disse, não faça isso, adora a Deus, eu sou servo igual a você, eu tenho uma função como você tem. O João tinha um ministério. Então, essa colocação que o pastor Marcelo fez ali sobre o desordenado, isso é importante, né? Aquilo que Jesus disse quando Pedro confessa, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, mas o que desligar na terra será desligado no céu. Essa colocação é para você que é a igreja que está assistindo, é muito importante para mostrar como é que nós tratamos de ministério. Ministério para nós, o pastor Redoti usa uma expressão dizendo que o ministério é maior que a vida, e é uma coisa, isso é profético, isso é uma experiência nossa para mostrar como é importante. Se você chega lá no livro de Apocalipse, o Espírito Santo chama o pastor da igreja de anjo, o anjo que está na igreja, quer dizer, como diz assim, que responsabilidade tremenda de ter. Então, mas é exatamente porque eles são obedientes. Se os anjos são obedientes, dentro daquilo que é a sua ordenação, o pastor também deve ser dentro dessa mesma linha, Marcelo. Muito boa, colocação muito boa do Marcelo nesse sentido, para a gente abrir aqui para os irmãos entenderem melhor, doutrinariamente, o aspecto do anjo, a comparação, as funções, isso já comparando com o ministério. Você ia dizer alguma coisa, Marcelo? Não. Mas uma coisa interessante que às vezes até pessoas fazem crítica, né? Há muitas visões e as pessoas não têm uma experiência em relação aos dons e também a operação dos anjos. No tabernáculo, ainda ficando no tabernáculo um pouco, onde é que o Senhor falava? Ele falava entre os querubins. Ele disse isso, que eu virei a ti e falarei entre os querubins. Então o Senhor fez uma ligação, ou seja, onde o Senhor está falando, ali há uma operação de anjos. Onde há profecia, haverá ali uma operação de anjo. Onde há dons espirituais, onde o Senhor está falando pela palavra, ou então, por que há tantas visões no nosso meio com anjos? É porque o Senhor está falando. A comunhão estabelecida é um lugar propício, né? A comunhão, batizado com o Espírito Santo. E os anjos são extremamente ordenados. Eles são, para ajudar nisso aqui, eu estava numa reunião, meu irmão era o pastor Jonas na época, ele teve a visão de um anjo, mas quando o anjo chegou, o senhor estava falando numa interpretação de língua, coisa parecida. E o anjo parou, fez como se fosse um gesto de reverência, esperou a interpretação acabar, para ele então entrar e falar alguma coisa com alguém. É extraordinário. Eu lembro de uma experiência dessa, onde um companheiro teve uma visão de vários anjos, e quando se anunciou para a igreja clamar pelo sangue de Jesus, todos pararam em reverência ao sangue do Cordeiro. É muito notável, né? É notável, é profundo e tal. Mas nós estamos chegando ao nosso final dessa nossa primeira parte, falando sobre o ministério dos anjos. Essa primeira parte nós falamos mais mostrando aquilo que está na palavra, né? Tudo que acontece na palavra. No segundo bloco, nós vamos falar sobre as experiências hoje dentro das nossas igrejas, porque a igreja é a mesma, sobre essa operação dentro das igrejas, como os pastores veem, como os anjos têm feito isso no nosso meio, qual a nossa experiência, isso no nosso próximo programa. A paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Madeu, paz do Senhor a todos. Até a próxima. Jesus, o mistério revelado, que alimenta minha alma. Ele é o meu tesouro.
Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Jesus quer a ti se revelar, quer alimentar tua alma. Abra o teu coração e receba a salvação. Este mistério este mistério, minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Este mistério me transformou. Este mistério vida mudou. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Glória a Jesus. Chegando ao final, então, desse culto, né? Desse culto de terça-feira, que o programa Conversas Bíblicas está dentro do culto, nós vamos agora orar, entregando no altar do Senhor o nosso louvor, adoração, e você tem a oportunidade de viver uma experiência com oração agora, nesse momento. Vamos orar? Senhor, no teu altar nós colocamos esse culto, nosso louvor e adoração, pedimos a tua bênção, tu sejas sobre nós, continues cuidando do teu povo, nos abençoando e nos fazendo aprofundar na doutrina. É a oração que fazemos e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos chegado ao final desse culto. Queremos dizer o seguinte, está aparecendo na tela um QR Code. Né? Esse QR Code é para atender aqueles que estão no exterior. Se você quer um atendimento, você pode acessar esse QR Code, pode fazer o contato e nós vamos prestar esse atendimento para você que está no exterior através do WhatsApp. Também esse agora que está aparecendo, esse QR Code que está aparecendo, que é diferente do primeiro, ele tem uma função muito interessante. É para você mandar a sua experiência com esse culto. Você assistiu o culto, recebeu uma bênção, aprendeu, teve uma experiência, você entendeu que isso agregou à sua vida espiritual, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, seu celular vai ser redirecionado para o WhatsApp e você pode narrar ali aquilo que foi a sua experiência no culto de hoje, mandar para nós, isso é uma bênção. Nós glorificamos o Senhor por cada uma das experiências enviadas, e são muitas. A cada culto nós fazemos esse procedimento. Faça hoje em relação àquilo que você aprendeu hoje. E o nosso projeto de assistência espiritual, está aí o número 0800 707 3076, está aí na tela, você pode printar a tela, fotografar, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo ao lado do número e você já vai ser redirecionado para essa ligação. A ligação é gratuita, você não paga nada por ela e ao ligar vai haver um pastor de plantão 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, dia de semana, todo dia, vai te atender, vai ouvir você, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você e tudo isso totalmente de graça. Nós não vamos pedir nada para você, nem oferta, contribuição financeira, não vamos tentar te vender livro, nem revista, nem nada, nada. Você vai receber a sua bênção de graça, porque de graça o Senhor também tem nos dado as suas bênçãos, tá bom? Então tá aí feito o convite para você participar desses projetos
e o Senhor vai continuar abençoando a sua vida. Muito bem, assim a gente encerra essa transmissão. A todos, a paz do Senhor Jesus.